Hoje nós separamos um tema, Viver por Cristo, que é uma fala, na verdade, é inspirado numa fala do apóstolo Paulo, que está na primeira carta, na carta aos Filipenses, capítulo 1, primeiro capítulo, né, da carta aos Filipenses, versículo 21, em que Paulo diz assim: porque para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Essa é uma fala do apóstolo que nos põe a pensar: morrer é lucro? E viver é Cristo? Que seria esse viver? É claro que Paulo está dizendo aqui de uma perspectiva particular. Para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Mas nessa perspectiva particular, Paulo pode, em verdade, enunciar ensinamentos para todos nós. Viver é Cristo poderia ser aplicado a todos nós, mas o morrer é lucro nos põe a pensar. É claro que Paulo não está fazendo aqui nenhuma alusão ao autoextermínio, né? Não é possível que Paulo esteja dizendo que o autoextermínio é lucro. Evidentemente, Paulo está dizendo daquela morte que nos acontece, e não daquela morte que a gente acontece para ela. Não há aqui nenhuma tentativa de incentivar, amenizar o suicídio. Absolutamente. De forma que o morrer é lucro deveria ser entendido de uma outra forma. Para começar a nossa reflexão, portanto, nós nos lembramos de um diálogo que está narrado no último capítulo da primeira parte do romance Ave Cristo, capítulo 7, intitulado Martírio e Amor. É um diálogo lindo, lindo, porque Quinto Varro, então transformado em irmão Corvino, está caminhando ali para os derradeiros momentos do testemunho. Está sendo açoitado, está sendo agredido, e está ali sereno, característica mesmo dos cristãos, né? A gente vê nos romances de Emmanuel essa característica, uma serenidade apesar do caos lá fora, né? Os cristãos, os de fé ardente, de fé verdadeira, esses cristãos como que não sentiam a dor ou não se abalavam por ela, e Quinto Varro, aqui chamado Corvino, está em um estado de espírito de profunda paz. E aí, nesse momento em que ele estava, em que ele recém tinha valorizado o testemunho, o morrer pelo Cristo, um jovem se aproxima de Quinto Varro e diz assim: Pai Corvino, eu sou teu filho. A criança, o jovem estava acompanhando ali os testemunhos de Corvino, né? Quinto Varro transformado em Corvino, sempre é bom reforçar, porque há o outro personagem Corvino, né? E aí o jovem chega e fala: Pai Corvino, eu sou teu filho. Recolheste-me quando eu vagava na rua sem ninguém. Deste-me uma profissão uma profissão e uma vida digna. Não sofrerás sozinho. Estou aqui. Olha que lindo essa fala, né? Porque a gente olha para a fé desse jovem e fala: puxa, que fé maravilhosa. Ele está vendo ali aquele benfeitor, aquele grande amigo que ele chama de pai, sofrendo testemunho e dizendo: eu vou testemunhar a minha fé com você. Eu estou aqui. Só que, paradoxalmente, como que de um jeito para confundir, Corvino vai dizer para ele assim, porque todo mundo se espantou, né? Todo mundo ficou espantado com esse jovem, um jovem que basicamente estava dizendo: eu quero morrer também. Se o senhor vai morrer, eu também quero. E aí, Quinto Corvino vai dizer para ele assim: Crispo, meu filho,
Não afrontes a autoridade. Por que te rebelas assim, se ainda não foste chamado? Essa é uma chave. Se ainda não foste chamado, porque Quinto Varro, Corvino, foi chamado. Corvino foi conduzido ao testemunho. Nesse sentido, não era lícito escapar, sob pena de negar a fé. Ou ele escapava negando a fé, ou ele testemunhava porque foi chamado para isso. Mas o Crispo não. O Crispo se colocou no martírio. Ele se introduziu na cena. Ninguém estava pedindo para ele morrer por ser cristão. Absolutamente. Não era essa a questão aqui. O testemunho não era dele. Então, Corvino falou: por que você está vindo se você não foi chamado? E aí o jovem vai responder, Crispo vai dizer: meu pai, também quero o testemunho. Desejo provar minha fidelidade ao Senhor. E voltando-se para o representante de César, para o representante do imperador, declarou: eu também sou cristão. Como que desafiando. Porque Corvino estava indo ao martírio por não negar a fé. Então, Crispo disse: se Corvino está indo, se meu pai está indo, eu também vou. E aí então diz: eu também sou cristão. Mas Corvino vai dar uma resposta assim. Porque aqui já ficou claro que ele não estava aceitando essa demonstração de fé. E a gente fica pensando, mas será que dar a vida não é a maior representação de fé? Morrer por Cristo não seria então a maior representação, a maior prova de fidelidade? Corvino vai dizer: esqueceste que a maior exemplificação dos seguidores do Evangelho não é a da morte, e sim a da vida? Não sabes que Jesus espera de nós a lição do amor e da fé onde respiramos? Meu testemunho no tribunal ou no anfiteatro será dos mais fáceis, mas poderás honrar nosso Mestre de maneira mais sacrificial e mais nobre, trabalhando por ele, em benefício dos nossos irmãos em humanidade, e por ele sofrendo dia a dia. Morrer é fácil. Morrer é lucro. Percebe? Morrer é lucro. Vai em paz, prossegue Corvino. Não desrespeites o mensageiro do imperador. E aí, Crispo, como que não teve como reagir, foi conduzido para fora. Crispo não foi assassinado. Mas essa cena nos põe a pensar. O maior testemunho não é a morte, é a vida. Ainda hoje. Então, Paulo está dizendo, morrer é lucro, porque morrer é o fim da prova. Lucro. A morte imposta, porque veja, aqui Crispo estava indo para a morte, é outra questão. Ele não foi arrastado para a tarefa, ele se inseriu na tarefa. Não é por aí. Porque senão, a gente poderia ter pensado assim, se todos os cristãos pensassem como Crispo, a gente estava talvez sem cristianismo. Foi justamente a ânsia de viver por Jesus que manteve o cristianismo vivo até hoje. É na vida, é na existência. Até porque, se nós pensarmos vida, até mesmo do ponto de vista espiritual, o morrer é o quê? É passagem. O morrer é simples mudança de plano, mas o mandamento de viver por Cristo se mantém. De forma que caminhar para a morte não representaria nada. Corvino, sim, já havia vivido intensos anos para Cristo. E aí ele foi chamado à libertação.
ao último momento de testemunho nessa presente encarnação, ou nessa encarnação aqui narrada. Aí sim, ele foi convocado. Crispo não havia sido. O fato é que a postura de Crispo, portanto, e a resposta de Corvino nos faz pensar: o que é então viver por Cristo? O que seria isso? Quando Crispo se apresenta para o testemunho, isso é bastante lindo, né? É muito bonito, assim. Ele se apresenta porque o que move Crispo? O que está movendo ele? É assim: meu pai está indo para a morte, então eu vou também. Faltou aqui uma coisa: propósito. O propósito de Crispo foi caminhar para a morte não para testemunhar a fé, mas, embora ele estivesse dizendo isso, mas porque Corvino estava indo também. Ele deixa claro isso quando ele diz, né? Sou teu filho. Se você está indo, eu quero ir também. Porque o testemunho aqui não é porque um está indo, eu vou também. Essa é a essência do testemunho. Não é isso. A essência do testemunho é: qual é o meu chamado neste momento? De Corvino era o testemunho no circo, no anfiteatro, como ele colocou aqui. O de Crispo era ainda o da vida, porque Crispo era um jovem, não tinha vivenciado, não tinha experienciado o cristianismo na própria existência. Até porque é como Corvino disse aqui, né? Que é o que os espíritos vão dizer no Evangelho segundo o Espiritismo. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Nessa mensagem vai ser dito assim: o que você pensa de dois prisioneiros se nós mantivéssemos o que cumpriu a pena preso e libertássemos o que ainda não cumpriu? Você diria que é uma injustiça. Então, pois bem, quando a morte me busca, porque eu posso buscá-la, mas quando a morte me busca, sem que eu tenha interferido para que ela chegasse, em qualquer, vamos dizer assim, em qualquer nível, né? Porque às vezes há um suicídio indireto, mas quando a morte me busca, é porque eu estou sendo convocado. Mas então, nessa perspectiva, viver é muito mais difícil, porque ainda o cumprimento da pena. Não é você que você acabou, você precisa continuar vivendo, você precisa continuar lutando. Do contrário, você teria sido conduzido, né, ao instante do desencarne. O fato então é que isso nos põe a pensar sobre o que verdadeiramente motivou Crispo e o que verdadeiramente significa esse viver por Cristo. Talvez, para a gente poder transpor, né? Porque até agora a proposta aqui foi dar uma analogia do diálogo de Crispo com Corvino, da situação de Crispo com Corvino, uma analogia para a nossa vida. Mas como assim? Às vezes a pessoa diz assim: eu faço caridade, eu trabalho no bem, eu sirvo. Olha que ótimo. O que você faz? Eu distribuo cesta. Maravilha. Excelente. Eu distribuo sopa. Fantástico. Eu faço atendimento fraterno. Ótimo. Muito bom mesmo, assim. Eu faço palestra. Nossa, lindo. Tá. Aí você pega essa pessoa que faz o atendimento fraterno, que dá a palestra. Aqui várias pessoas, né, no caso, estamos dando vários exemplos. Uma pessoa que distribui cesta, a pessoa que distribui o prato de sopa, uma pessoa que faz o passe, que dá o passe. E aí você a convida para fazer uma outra atividade que não é essa que ela já faz. E aí aqui nós vamos assistir
não em todos os casos, mas em muitos casos, nós vamos assistir uma coisa peculiar. A pessoa vai dizer ou ela vai demonstrar que ela só faz aquilo que ela se propôs a fazer. Não, não, não. Eu só dou palestra. Eu não faço atendimento fraterno. Eu não distribuo cesta. Não, o meu papel é fazer palestra. Então, vou ficar aqui no meu papel. Aí você convida a pessoa que dá o passe. Não, eu só dou o passe. Eu não sou da equipe que faz a sopa. E aí nós percebemos uma segmentação da caridade, que é uma virtude única, íntegra e que não comporta segmentação. O meu trabalho na casa espírita é a recepção. Não me ponha para lavar banheiro, porque não é a minha atividade. Percebe ali? O que há aqui? Há um profundo desejo de viver por si mesmo. Eu dirijo a minha existência. Eu digo o que eu faço e o que eu não faço. Eu determino o momento do meu testemunho, que é o caso de Crispo. Crispo se pôs na situação, não foi convocado. Ele diz: não, eu também vou testemunhar. Eu falei, mas você não foi convocado para isso. O que está te impelindo a isso? Entende? Aqui a situação, a proposta é a gente começar a penetrar o campo das causas. O que me move na caridade? O que me mantém no trabalho com Cristo? Às vezes é tão somente uma coisinha que pode corroer todo o núcleo, toda a essência da caridade que é feita. Quando eu não me predisponho a ir além daquilo que eu me propus. Veja, aqui é ir além do que eu me propus porque uma situação me convocou. Isso é sempre essencial. Eu fui chamado. Kardec trabalhou isso em O Livro dos Espíritos. Essa raiz do problema, essa causa mais, vamos dizer assim, a causa mais primária, podemos dizer, que nós poderíamos identificar aqui, das nossas imperfeições, dos nossos vícios, é como se fosse a fonte. Kardec trabalhou isso. Porque, entenda, quando uma pessoa diz assim, eu dou o passe, eu não lavo o banheiro. O que há nela ao dar o passe? Será que há um profundo desejo de servir? Veja, aqui nós estamos para causar uma reflexão, ou mesmo uma provocação. Não é para trazer a verdade, ponto final. Aqui são coisas que nós estamos refletindo em conjunto. Nós convocamos a todos para refletirmos em conjunto. O que faz então a pessoa dar o passe? Seria o profundo desejo de servir? Bom, há uma questãozinha em O Livro dos Espíritos que pode nos ajudar nesse enigma. Uma questão, penso que muitos aqui conhecerão. Questão 895. Kardec pergunta: postos de lado os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? É uma pergunta tão genial, porque ele está dizendo assim: tira o egoísmo, tira o orgulho, tira a vaidade, tira os seus hábitos, tira os seus vícios. Qual é o sinal da imperfeição? Porque às vezes egoísmo, orgulho, vícios está ligado à personalidade. Só que a imperfeição não está ligada à personalidade. Imperfeição está ligado a um caráter do espírito, não é personalidade.
Personalidade talvez seja uma expressão do caráter. Por isso aqui nós falamos de fonte. Kardec está buscando a fonte, como que dizendo assim, o que gera o defeito? O que gera o vício? E aí os espíritos respondem, o interesse pessoal. Interesse pessoal. Frequentemente, as qualidades morais são como num objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Então você olha para a pessoa dando passe, você fala assim, meu Deus, que passe bom, eu me senti tão bem. Essa pessoa deve ser maravilhosa, essa pessoa deve ser muito evoluída. Aí a gente começa a enxergar a douradura. Brilha demais. Aí vem uma pedrinha de toque. Você pode servir a sopa hoje? E aí a pessoa demonstra que o que move ela a dar o passe é o interesse pessoal. Veja, aqui nós não estamos discutindo se isso é bom ou não, se isso está certo, se isso está errado, se a gente tem que orientar. Não, 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 não. Aqui a proposta é olha para você, olha para dentro. Quando a pessoa que dá o passe se recusa a fazer um outro trabalho, porque ela só dá o passe, muito provavelmente existe nela um interesse pessoal. Não, eu sou passista. Não me venha com outra atividade. E aqui foi o que nós mencionamos, há uma segmentação da caridade. Mas que caridade é essa que só pode ser exercida no passe? A mesma caridade não poderia ser exercida em outra atividade qualquer. E veja, aqui nós nem extrapolamos para atividades fora da casa espírita. Então a pessoa é uma excelente palestrante. Nossa, que fala linda. Mas dentro de casa ela não pratica o que ela fala. Brilha, mas vem a pedrinha de toque. Família. Pronto. Desestruturou a pessoa. Não há aqui uma cobrança de perfeição também. Não estou dizendo que a pessoa ela tem que aceitar todo tipo de trabalho e ela tem que morrer de trabalhar. Não é essa a questão. A questão é penetrar no campo das causas das ações, nas causas das respostas. Quando eu digo que eu tenho uma atividade e não faço outra, é porque o meu servir está limitado, o meu servir está segmentado. E quando isso acontece, muito provavelmente eu estou sendo movido pelo interesse pessoal. Às vezes a gente tem um interesse, que nem sempre é egoísmo, nem sempre é orgulho, mas é um interesse, porque para mim, caridade é atendimento fraterno. E aí eu foco todas as minhas visões naquilo e eu não aceito outra atividade, embora eu esteja sendo convocado. E talvez, nesse sentido, a gente pode se equivocar. E aí a pessoa não tem talento nenhum. Eu, por exemplo, não tenho assim mais nenhum para cozinha. Mas apesar de eu não ter talento para isso, apesar de eu não ter, eu não, como que não cozinhar bem, pode haver em mim um interesse pessoal. Não, mas eu gosto de cozinhar. E aí eu simplesmente ponho a minha caridade na cozinha. E aí a vida começa a me chamar para outros caminhos. Olha, tá certo, você adora a cozinha, mas tem aqui dezenas de outras atividades. Você não gostaria de experimentar? Não, não. Eu vou cozinhar. Interesse pessoal. Interesse pessoal. Que nos impede, talvez seja o maior impedimento para que a gente viva por Cristo. Porque o interesse pessoal diz: viva para você.
conforme você pensa, conforme você deseja, conforme você pretenda, com aquilo que para você é bom, com aquilo que para você é verdade. Feche-se aos outros, feche-se às demais visões, foque naquilo que você quer. Interesse pessoal. Porque a pessoa que age por desinteresse, ela tem uma vontade: servir. Se for para lavar banheiro e ela tiver condições, se for para servir a sopa, se for para escutar um familiar, se for para pedir perdão, porque a gente sempre pensa a gente dando perdão, né? Se for para pedir perdão, se for para reconciliar, entende? Às vezes a gente está fechado em uma visão de caridade. Aí Emmanuel, brilhantemente, no prefácio do Caminho, Verdade e Vida, vai dizer assim: Cristo não enxerga divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Fazer palestra é igual a dar passe, que é igual a servir sopa, que é igual a entregar uma cesta, que é igual a fazer um atendimento fraterno, desde que haja uma premissa: desinteresse. O que é desinteresse? Eu não quero ganhar nada com aquilo. Eu estou ali para ser útil. Estou ali para servir. A caneta não escolhe o que vai escrever, o que vai ser escrito por ela. A caneta simplesmente cumpre o seu papel. Deixar a tinta rolar. Alguém conduzirá. Mas veja, vou continuar a resposta para a gente entender que não é simples. Não é simples. Pode o homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo homem de bem. Mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, veja, a pessoa, não, eu para dar o passe eu sou um anjo, mas eu acolho com uma beleza e dou o passe. É uma qualidade real. Tem um progresso aí. Porque tem gente que nem isso faz. Então, tem um progresso. É bom, mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas. E, às vezes, basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. Olha. É só. Então, a pessoa ela vai fazer uma visita para uma família carente, mas ela escuta todo mundo, ela abraça todo mundo, assim, é extraordinário, é um progresso. Mas aí chega em casa, tem um familiar precisando conversar, ela não pode, porque ela não tem tempo, porque ela não. E aí? O que fez ela escutar com paciência a família que visitava, mas a própria família ela não escuta? Interesse pessoal. Ali, na casinha que ela visitava, ela entendeu que ali era caridade, mas ela não entendeu que todos os lugares podem ser consagrados ao serviço divino e, portanto, fazer uma visita e escutar alguém é igual a escutar alguém em casa. É caridade igual. Por isso tem uma fala belíssima de André Luiz, que ele diz assim: não importa o tamanho da tarefa, importa o tamanho do amor que você faça na tarefa que realiza. Amor, amor é com parente, amor é com desconhecido. O amor não enxerga a pessoa, o amor só enxerga a necessidade. Agora, se eu estou enxergando pessoas, é porque, além de um propósito lindo, há também o interesse pessoal. Mas vamos prosseguir,
Porque os espíritos não acabam aí. Os espíritos dizem assim: o verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando se patenteia, todos o admiram como se fora um fenômeno. Então a gente olha para a vida de Chico Xavier e fala assim: meu Deus. Eu me emociono sempre que eu ouço uma fala do Divaldo. Se não me engano, foi no primeiro congresso de Pedro Leopoldo. E o Divaldo falou assim do primeiro encontro com o Chico, e eu ouço aquilo, eu falo assim, meu Deus, eu acho que o Divaldo foi até muito contido, sabe? Mas o Divaldo disse que olhava para o Chico e falava assim, meu Deus, esse homem é um espírito ou é um Deus, né? Quem é esse homem? Um desinteresse. Uma pessoa que não viveu para si em momento nenhum. Então, o verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando se patenteia, todos o admiram como se fora um fenômeno. E agora, olha a fala dos espíritos. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade. Por quê? Quanto mais se aferrar aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto de vista mais elevado o futuro. Apego às coisas materiais, né? E a gente fica pensando que coisa material é coisa que eu posso tocar. Como se a perspectiva de matéria não tivesse evoluído. Mas o apego aqui é também as minhas ideias que me travam. Quantas vezes eu não quero abrir mão de uma ideia? Quantas vezes eu não quero abrir mão de um posicionamento? Em nome de quê? Em nome de quê? Claro que existem coisas que nós não vamos abrir mão, como, por exemplo, o propósito com o Cristo. Paulo não abriu mão desse propósito em momento nenhum. Quando ele percebe o desvio da igreja dos Gálatas, ele mandou uma carta dura. A carta aos Gálatas é uma carta dura, porque Paulo está dizendo, vocês estão quebrando a essência. Não, a essência não. Então, qual que é a essência? A caridade. Se a gente quebrar a caridade, aí não. Ponto final. Não abro mão. Não abro mão. Agora, quantas coisas nós não abrimos mão, não em nome da caridade, mas em nome da nossa própria vontade, em nome do nosso próprio interesse pessoal? É esse o ponto aqui. Porque havia um interesse pessoal em Crispo, que só enxergou testemunho na morte. E aí Corvino falou, o testemunho da vida é muito maior, muito maior. Morrer é facinho. Viver por Cristo é um contínuo processo de moldar o próprio interesse pessoal. Então eu me recordo aqui, para a gente exemplificar, né, o que significa isso, esse moldar o interesse pessoal. Eu me recordo de uma história acontecida com Francisco de Assis, está narrado num livro belíssimo chamado O Irmão de Assis. O autor vai dizer que Francisco, nos primeiros instantes ali do seu testemunho, nos instantes ali iniciais da sua tarefa, por assim dizer, ele abriu mão de tudo, ele saiu de casa, vivia na rua, ele vivia mesmo como um mendigo. E aí as pessoas começaram a se incomodar, né? Porque a cidade era pequena, então todo mundo percebia ali aquele pedinte, e as pessoas falavam, não, mas ele nem precisava disso, né? E aí vieram dar opinião, né? Porque é o que muita gente acontece, muita gente faz quando não entende o propósito, porque o propósito sempre foi o mesmo de Francisco. Mas quando não se entende o propósito, aí propõe questionamentos, propõe obstáculos que só quem está com o propósito consegue perceber. Então, não há aqui também julgamento nenhum para pessoas que não entendem, porque apenas quem abraçou o propósito de viver por Cristo pode entender o que isso custa, pode entender
o quão infundado é um questionamento por vezes apresentado. E as pessoas então falaram para Francisco: olha, se você continuar nesse ideal, se você continuar nessa proposta de mendicância, de pobreza, você vai ficar igual a uma senhora. E aí apontaram a senhora que era a senhora que Francisco tinha mais repulsa. Era uma senhora com alguns problemas de pele, alguns problemas assim de coluna. E aí Francisco olhou aquilo e ele entrou num processo auto-obsessivo. Porque ele queria viver por Cristo, mas ele não queria ficar igual aquela senhora. Sim, ela não queria. Então ele tinha um ideal, ele tinha um propósito, mas ele não queria passar por essas questões. E aí aqui faz a diferença da evolução espiritual. Porque talvez todos nós passaríamos pelo mesmo problema, pelo mesmo conflito íntimo de Francisco. Mas aí vem a diferença. A mesma diferença que nós vemos em Pedro, naquele debate com Paulo, naquela discussão, né? Porque não podemos dizer tão debate, porque Pedro ficou calado, né? Mas naquela discussão com Paulo, que Emmanuel narra no Paulo Estevam, a mesma diferença. No momento da aflição, no momento do conflito íntimo, Pedro e Francisco buscaram a prece. Buscaram a prece. E nessa hora que Francisco faz a prece, ele diz: Senhor, eu preciso de uma ajuda. E ele buscou ajuda, e aí uma voz se apresentou e disse assim: se você quiser viver por mim, você terá que aprender a amar tudo que você despreza e desprezar tudo que você ama. Você terá que aprender a gostar de tudo que você não gosta e deixar de gostar de tudo que você gosta. Veja, aqui é claro que é um ponto para a gente interpretar, para a gente raciocinar. Porque, na verdade, o que o Cristo faz dentro de nós é uma profunda mudança de perspectiva. Aquilo que era muito bom passa a não ser. Entende? E aquilo que era muito ruim passa a ser bom. Então, você pensa assim: antes de Cristo, acordar às 7 horas da manhã para distribuir sopa, para distribuir cesta, péssimo. Depois de Cristo, você fala assim: um bom compromisso. Antes de Cristo, abusar da comida, do álcool, é ótimo. Depois de Cristo, você começa a repensar: o que isso causa no meu corpo, nesse belíssimo instrumento que me foi ofertado? Muda no mais íntimo do nosso ser, muda no detalhe, muda no detalhe. Então Francisco, saindo dessa orientação, começa a aceitar o leproso, que ele também tinha repulsa. Começa a aceitar a senhora. E aí ele consegue caminhar de forma mais firme para o propósito. Aí ele consegue caminhar de forma mais, de forma mais certa, de forma mais esclarecida. Ele abriu mão do interesse pessoal para abraçar o interesse do Cristo. Porque Francisco não queria viver para si. Francisco quis viver por Cristo. Essa é uma perspectiva que é apresentada a todos nós. Porque talvez você possa dizer: mas eu não dou conta disso. Depende da sua meta, depende do seu nível comparativo. Se nós estivermos comparando com Francisco de Assis, aí realmente eu não dou conta. Mas quem disse que é para você comparar com Francisco de Assis? Aqui a questão é: penetre o campo das causas em você. Como eu estou fazendo, como eu estou tentando fazer comigo. Assim, por que eu estou pensando assim? Por que eu estou querendo isso? Entende? E aí a gente vai percebendo que tem ali um interessezinho pessoal. Não, mas não tem, tem. Desinteresse é tão raro na Terra que quando ele se patenteia, todos admiram. Quando, porém, eu abraço o servir, o que for possível,
Porque veja, também os Espíritos vão dizer, é preciso fazer o bem no limite das suas forças. Então ninguém está pedindo para você morrer de trabalhar. Mas também não estão pedindo para você deixar aquém das suas forças. O que eu posso fazer por servir? O que posso fazer? Pelo servir, pelo estender a mão. Às vezes será um prato de comida, às vezes será um ombro, às vezes será uma mão, às vezes será um ouvido. Só o desinteresse poderá nos dar a ferramenta certa. É por isso que aqui, já encaminhando para o fim, nós nos lembramos de uma mensagem do benfeitor Emmanuel, que está no livro Vinha de Luz, capítulo 110. Caridade essencial. Emmanuel vai comentar a segunda carta de João, capítulo 1, versículo 6, em que João diz assim: e a caridade é esta, que andemos segundo os seus ensinamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Isso é João. E Emmanuel vai comentar. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre, sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto, remédio ao e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino em qualquer setor da existência ou da fé religiosa que foi chamado. Estou sanando ali a fome e a sede, estou amparando o doente, o enfermo, estou esclarecendo. Tudo isso são colaborações valiosas para a edificação do reino divino, em qualquer setor da existência, em qualquer fé religiosa. A voz, olha, aí agora o que o Emmanuel vai dizer, a voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das que alimentam o corpo, das mãos que alimentam o corpo, perdão. Olha isso. Então, aquele que faz palestra também é convocado a distribuir cesta, desde que se coloque em posição para tal, desde que se dedique a viver por Cristo. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única. O que Emmanuel está dizendo? A assistência, a medicação e o ensinamento são expressões da caridade, ou pelo menos deveriam ser. São expressões da caridade. Mas eu posso ir para o ensinamento sem expressar a caridade, que é quando eu apenas faço isso e não o resto. Mas se o ensinamento é expressão da caridade, eu também vou me candidatar à assistência, eu também vou me candidatar à medicação. Emmanuel dirá, conjugam-se assistência, medicação e ensinamento, conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Se eu só faço o ensinamento, eu só faço parte, eu não faço o todo. Ninguém pode, aí Emmanuel aqui ele começa a penetrar mais fundo, por quê? Às vezes a gente não percebe, e aqui eu digo que eu já devo ter passado nessa mensagem assim umas 20 vezes, sem exagero, e só estudando para essa live que eu pude perceber aqui uma nuance. Emmanuel está dizendo assim, quem apenas faz uma expressão da caridade, ele não está praticando a caridade essencial. Para que o ensinamento seja expressão de uma caridade, virtude única que estou cultivando dentro de mim, é preciso que eu busque, antes do ensinamento, a caridade.
essencial. Antes de dar o pão, eu busco a caridade essencial. Aí o dar o pão é a expressão da caridade. Se eu me abster da caridade essencial, dar o pão faltou essência. Ficou brilhante por fora, mas se viesse uma pedrinha de toque, demonstraria que faltou essência. Então, olha o que Emmanuel vai dizer, porque agora ele vai começar a penetrar mesmo no núcleo, no sentido maior da mensagem, que ele diz assim: ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquirir o espírito de boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refere à compreensão e ao auxílio fraternais. Eu queria tanto fazer uma palestra linda. Faz. Mas para ela ficar linda de verdade, para ela ficar extraordinária, não abre mão dos atos de amor ao próximo no que se refere à compreensão e ao auxílio fraternal. Puxa, eu queria tanto curar. Então não abre mão do espírito de boa vontade para com os que necessitam. Se eu quero o muito, eu preciso fazer o pouco, porque o muito é constituído de vários poucos. Vários nadas constituem o muito, o todo. Se eu quero entregar cesta, entregar a sopa com dignidade, é preciso que eu procure antes a edificação de mim mesmo, porque nessa procura, entregar a sopa vai ser consequência. Consequência e não objetivo. Essa talvez seja a principal diferença. Às vezes a gente tem um objetivo que é o ato, mas o ato tem que ser consequência do cumprimento do objetivo. Qual é o objetivo, portanto? Praticar a caridade essencial. Esse é o objetivo. Todo o resto é consequência desse objetivo. Ensinar, assistir, curar, orientar, é consequência. Por isso, Emmanuel vai continuar. Em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, vou repetir. Em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, então há a caridade que não nasce da sincera disposição de servir, e há a caridade que nasce de uma disposição de servir, mas que não é sincera. Mas essas que são nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos mais variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Sem a caridade essencial, nós vamos fazer muito lá fora, mas aqui dentro vai faltar um tijolinho na construção. Vai faltar um cimento na construção, vai faltar algo. Vai parecer bonito por dentro, mas não vai ser. Qual é a caridade essencial? Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. Pensar, falar e agir. E é interessante porque pensar, para Emmanuel, o conceito de pensar não é um conceito de raciocinar. Isso vai ficar claro lá no livro Pensamento e Vida. Pensar é um conjunto de raciocínio e sentimento. É mais do que raciocinar, é sentir. Então, quando Emmanuel diz pensarmos, ele está dizendo sentirmos, raciocinarmos,
falarmos e agirmos. Pensar tem, portanto, dois conceitos aí embutidos. Segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. Agora, o que há no Evangelho? Muita coisa. Mas tem um aqui que eu vou destacar, dentro da nossa proposta, né? Capítulo 4 do Evangelho de João, Jesus dirá: o meu alimento, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. É fazer a vontade daquele que me enviou. Essa é a caridade essencial. Fazer a vontade de Deus a nosso respeito. Esse talvez seja o maior ensinamento de Jesus no Evangelho. Fazer a vontade de Deus. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Sem essa busca, porque veja, aqui Emmanuel colocou, né? Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente, pratiquemos a caridade essencial. Não é questão de assim, então eu só vou fazer a caridade lá fora quando eu já estiver pensando, falando e agindo segundo os ensinamentos de Jesus do Evangelho. Então, não é essa a perspectiva. Até porque é praticando a caridade lá fora que a gente vai ter condição de pensar, falar e agir segundo Jesus. Entende? O que é o antes, porém, aqui de Emmanuel? Não quer dizer que eu preciso completar um para depois fazer o outro. Mas, quando eu estiver dando um passe, antes do meu interesse no passe, eu vou pensar. Quero sentir como Jesus. Quero falar como Jesus. Antes do passe. A hora que eu for dar o passe, o que está me movendo é um sentimento profundo de pensar e agir segundo Jesus no Evangelho. Já não é mais um interesse pessoal que me move. Vou lavar o banheiro. Vou pensando, sentindo, raciocinando com Cristo. As menores atividades, né? Olha, em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas indiscutíveis, perdão. Tudo que eu vou fazer externamente, antes de eu completar o ato, terá em mim um cultivo, como uma planta. Haverá um cultivo em mim. Jesus, me ensine a pensar, falar e agir. Porque Emmanuel usou aqui o verbo praticar, né? Pratiquemos a caridade. Exercício, treino. A gente vai treinando, com espírito de boa vontade. Jesus, eu não queria ir para lá agora, mas o Senhor pode me ajudar a entender um propósito maior ali? O Senhor pode me ajudar a sentir a caridade ali? Eu fui convocado, mestre. Eu não me inseri ali, eu fui convocado. O Senhor pode me ajudar? E às vezes, ali nós vamos percebendo uma coisa fundamental. Jesus vai conversando conosco através do coração, do sentimento. E aí a gente vai vendo uma pureza no sentimento. Por que eu quero fazer isso? O que me move nisso? Você fala assim, puxa, eu estou com vontade de ligar para uma pessoa, vou ligar. É um sentimento tão bom, é algo tão bom que nasceu em mim, vou ligar. Poxa, eu estou com tanta vontade de ajudar ali naquela atividade, vou lá dar uma sondada, se eles estão precisando. Porque quem age por interesse impõe. Mas quem age por desinteresse pergunta. Jesus vai conversando com o nosso coração e ele vai apontando. Às vezes tem coisas que chegaram na nossa vida e tem coisas que Jesus vai apontando pelo nosso coração. E aí, se o que nos move é o desinteresse, a gente chega. Oi, vocês estão precisando de ajuda? Tem alguma coisa que eu possa ser útil?
Ou me deu uma vontade de te ligar, você está bem? Como é que você está passando? Pronto, desinteresse. Agora o interesse se impõe. Me conta o que está acontecendo com você. Eu vim aqui ajudar. Me dá uma atividade aí. Pô, calma, meu amigo. Calma, vamos com mais calma. E às vezes a situação vai chegar, né? A situação chega, fala, puxa, como é que eu posso resolver isso? Como é que eu posso agir nesse caso? Prece. Tem que conversar com Jesus, né? Tem que conversar com Jesus. A resposta virá no coração, sempre. E aí, Emmanuel vai dizer assim, qual é a consequência da gente agir no bem sem antes praticar a caridade essencial? São boas consequências ainda assim, viu? São boas consequências. Emmanuel dirá, sem a caridade essencial, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas, em nosso benefício. Espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados, na condição de mendigos de luz. Então, vamos dizer assim, até não gosto muito de citar esse exemplo, não, porque eu acho meio cruel, mas vamos lá, para a gente poder finalizar. Todo mundo conhece a história do irmão Jacob no Voltaire, né? Ele fez grandes trabalhos, assim, extraordinários no movimento espírita e fora. Ele agiu, Frederico Figner foi uma figura extraordinária, não só no movimento espírita, mas também nos demais movimentos de desenvolvimento brasileiro. E aí ele desencarnou. No desencarne, aconteceram algumas surpresas. Para a gente encurtar, uma delas foi, havia um grupo planejado de 17 pessoas, só tinha 16. Esse grupo era coordenado por Bezerra de Menezes. Os 17, portanto, né, Bezerra mais os 16, eles estavam esperando uma pessoa que estava em processo de desencarne. Eles precisavam dela para poder prosseguir. Quem era a pessoa? Professora. Professora de escola pública. Puxa, brilhou mais que todo mundo. Ficou envergonhada da própria luz. Frederico Figner não brilhava. Então a gente olha para essa cena e fala assim, tá vendo? Frederico Figner não é isso tudo, não. Peraí. Quem acompanhou o processo de desencarne dele foi Bezerra de Menezes, né? Às vezes o pessoal esquece. Foi Bezerra de Menezes. E outra, o espírito ficou lúcido no processo de desencarne. Tem espírito que desencarna e só acorda 3 meses, 1 ano, 10 anos depois. Frederico Figner acompanhou o processo dele de desencarne. Ele estava consciente, ele viu Bezerra. Então, mas entende o que Emmanuel está dizendo aqui? Frederico Figner alcançou intercessões valiosas. Mas a questão não é a intercessão que eu vou alcançar com o bem que eu estou fazendo. A questão é não precisar da intercessão. É não precisar. Não por orgulho, mas porque alcancei patamares de luz maior. Não preciso da intercessão. Não preciso de alguém intercedendo por mim. Porque eu construí. A intercessão é quando eu não construí. É quando eu não tenho recurso. Alguém intercede. E aí, cito aqui a frase do querido amigo Jorge Alain. Em espiritismo não é para fazer. Não é para fazer. Não é para ficar preocupado com atividade, com o número de cestas. Não. Em espiritismo não é para fazer. Em espiritismo é para sentir. Sentir. Porque quem faz nem sempre sente, mas quem sente sempre faz e faz bem feito. O que nós precisamos nessa moldura do interesse pessoal é praticar a caridade essencial.
Pensar, falar e agir, segundo os ensinamentos do Divino Mestre do Evangelho. Lembrando sempre, vamos desdobrar esse pensar, será sentir, raciocinar, falar e agir. Essa é a meta. O resto é consequência. O resto é consequência. Aí, dar paz ou ter paciência com o familiar vai ser igual. Vai ser igual. Porque o servir é o mesmo. Mudou a expressão. Esse, para nós, é o viver por Cristo. É uma abertura de mão de si mesmo. Mestre, não sou eu mais quem vive. É o Senhor que vive em mim. Faz a obra. Me utiliza onde for necessário. Estou disposto a servir da melhor forma possível. Esse é o viver por Cristo. Agradeço profundamente a sua paciência, a sua atenção. Que Jesus nos abençoe e nos inspire sempre.